Fala pessoal, tudo bom? Eu escolhi gravar o vídeo aqui porque daí eu fico longe das crianças. As crianças voltam e me ficam vendo eu gravar. Mas enfim, eu queria finalizar, né, a história minha com o Fit, com o Honda Fit. Então eu senti que ficou faltando essa finalização que é com esse Fit aqui, né? Nos outros vídeos eu falei sobre o Old, né, o LX, depois falei de outros modelos que entrou no meio, falei do LXL, né? E acho que eu falei, né, da saída do LXL, né, que entrou uma outra marca de veículo no meio, né? E que foi o Volkswagen, né, que houve o empenho de biela e tal. E eu não finalizei, né, com a história do EXL, que é esse daqui, certo? Então, dando continuidade. É... Enfim, que surgiu então o interesse e finalmente, né, a ideia de pegar o Fit EXL. Até então a ideia era voltada para câmbio manual, eu não tinha assim nenhum interesse na época de usar pegar, né, um Fit com câmbio automático. E eu sempre tinha na cabeça assim, isso aí vai dar dor de cabeça para mim, as manutenção já é mais rigorosa, mais refinada e tal. Então eu falei, eu não quero Fit com câmbio automático, né? Mas comecei a busca e nesse meio de tempo me surgiu a ideia, né, de fazer uma visita em uma revenda que tinha um Honda EXL, né, 2009 no caso esse, à venda, e ele estava antigo lá já fazia meses que ele estava lá e assim, eu achei estranho porque não vendia, né? Só que daí ele tinha, acho que no anúncio estava sendo anunciado pelo Usado Fácil, né, aquele site de vendas. E e as fotos, dava para aproximar um pouco algumas fotos, já dava para perceber assim de cara que ele tinha alguns prisioneiros de roda quebrado, né? Eu falo assim alguns porque o que deu para perceber em uma roda dianteira, certeza que tinha, né? E eu pensei, mas isso aí não era só de repente um empecilho para falar assim, não vai vender o carro, né? Mas enfim, visualmente dava para perceber, né, que ele era com câmbio borboleta, ele era automático, com câmbio borboleta e tal. E do ano 2009 era o que estava no anúncio, né? Aí, o que aconteceu? Eu combinei com um amigo meu, falei assim, vamos passar nessa revenda para dar uma olhada naquele carro lá. E eu passei, quando eu cheguei logo de cara, assim, olhei, não me chamou atenção. Gostei do modelo, da versão do carro, isso sim, né? Mas funcionamos ele, funcionou tudo direitinho, ar-condicionado, tudo, deu para testar direitinho. Mas ele tava assim, judiado. Judiado quer dizer assim, tinha muita coisinha de reparo para ser feita. Por dentro até que não estava tão castigado, tão judiado, era coisa assim que a longo prazo dava para acertar alguma coisinha, né? O motor tinha sinais de vazamento, infelizmente, né? E não era pouca coisa. E então pensei assim, é meio ruim pegar esse troço, hein? Eu vou gastar muito, se eu tiver que depender de manutenção terceirizado, né? Oficina, alguma coisa, eu vou gastar muito dinheiro com isso, né? Mas a princípio eu já tinha conversado, né, com o dono da revenda alguns dias antes e ele tinha sugerido, em meio à nossa conversa, então foi citado que eu tinha o Volkswagen e tal e que ele pegaria o Volkswagen, né, na negociação. Mas como eu vi o carro e me deparei com tudo aquilo, né, tinha os vazamentos no motor de óleo, né? Por baixo tinha o vazamento também, que no caso foi o vazamento aí com o anel meia-lua do cárter, né? Que muitas das vezes não tem como apontar, é a meia-lua do cárter ou é o retentor do volante do motor, né? Então por isso que em algum vídeo lá atrás eu citei assim, ó, se você tiver com vazamento ali entre o motor e a transmissão, né? E tá se planejando em fazer o reparo, compre o anel meia-lua do cárter e mais um anel O-ringzinho que vem junto. Coloca kit anel meia-lua do kart,
que daí já geralmente alguns anúncios do Mercado Livre aí de concessionária vai aparecer já o anel meia-lua e vai aparecer um O-ringzinho que vem junto. Vem junto assim, é sugerido, entendeu? Cada um vem na sua embalagem, pronto. Né? Então por isso que eu sugeri, comece primeiro pelo cárter, porque o cárter é coisa fácil de mover, né? Não precisa tirar a transmissão nem nada, então começa pelo cárter, usa uma cola, pessoal, usa aquela cola Dirco. Eu tô citando Dirco assim, frisando tanto nos vídeos que eu faço, é porque com essa cola Dirco, por ela ser uma cola alemã, né, e funciona muito bem, se você prestar bem atenção em alguns outros pontos do motor, vai também uma cola na cor cinza. Então o motor, mesmo sendo original, que ele tiver alguma marquinha de cola, é uma cola cor cinza, né? E eu não tenho certeza se na Honda usam essa cola, mas eu estou sugerindo porque quando eu precisei, né, eu fui pedir informação e me sugeriram essa cola, né? E o porquê que eu fiz o tanto em cima? Porque você vai mover o cárter do teu carro, você vai montar de novo, você vai usar essa cola, então fica uma coisa assim esteticamente bem feita, bonita, entendeu? Sem aquela coisa, aquela lamboseira da bexiga lá, que qualquer um, até um leigo que bateu o olho vai falar assim, puxa vida, mas tem um monte de cola aqui, né? Não é aquela coisa porquice, igual, perdoe-me pela palavra. Eu vejo assim alguns motores que passam por alguns reparadores, o cara coloca lá uma cola preta, uma cola branca, mas o pior de todas é a preta e a vermelha. O motor tem algumas colas em alguns pontos cinza e o cara coloca justamente uma cola preta, fica horrível. Fica horrível, né? Então por esse motivo a cola. Então mova-se o cárter, troque o anel meia-lua, né? Aproveite, troque esse anelzinho O-ring também que vai dentro do cárter ali num ponto onde passa o óleo filtrado do motor passando pelo filtro, né? Porque tá com o cárter fora, não faz sentido não trocar isso daí, mesmo porque ele vai estar quadrado, né? E beleza, aí monte o cárter novamente, tem os torques de aperto lá dos parafusos, tá? Não vão exagerar nos torques, pelo amor de Deus, senão você espana um parafuso daquele ou a carcaça e depois aí fodeu, você tem um problema aí para muito tempo, né? E volta a andar com o carro normal, que 100%, se for o anel meia-lua, vai se resolver, né? Mas agora vazamento pelo retentor aí do volante do motor, não é assim tão fácil de surgir, né? A Honda tem aí uma qualidade muito boa nas suas peças, né? Ainda mais se falando de retentor, né? Que ele não dá vazamento assim tão fácil não, né? Mas enfim, continuando. Então o meu caso com esse carro era os vazamentos ali no motor e mais esse vazamento embaixo do motor, né? Que aquilo preocupava, né? Então, e mais os prisioneiros, que em cada roda faltava um prisioneiro. Então eu analisei tudo e pensei assim, bom, a mecânica eu vou resolver, né? É uma coisa que eu vou fazer, né? Mas aí eu preocupei com a questão dos vazamentos de óleo no motor, porque até então eu não tinha mexido assim pontualmente. Falei assim, aí eu vou tirar os vazamentos do motor, mesmo porque você precisa comprar peça. Então, tendo em vista que você vai tirar um vazamento, né? Então você tem no mínimo comprar uma peça que presta, uma peça original, né? No mínimo, porque você não vai ficar mexendo todo o tempo ali. Então coloca uma peça que presta, no mínimo a original, e resolva de uma vez por todas, né? Então eu parei essa negociação, né, e continuei a busca. Aí apareceu um outro, um EXL manual. Aparentemente estava bem bonito, assim, bem conservado. Não tinha a questão dos vazamentos de óleo no motor, mas tinha algumas coisas assim de estética para resolver e tal, suspensão. Mas quando eu analisei, assim, dei um giro ao redor do carro, que eu analisei algumas coisas que poderia sofrer reparação, aí eu não me interessei, né? E o KM dele também já estava um pouco mais alto do que esse, na época quando eu ia pegar, né? Aí eu pensei, bom, tendo em vista que eu vou pegar um carro que é para uso, né? Então não é um carro que eu vou pegar para usar aí cerca de 1 ano, 2 anos e vou empurrar para frente, né? Vou negociar. Claro que a gente nunca almeja ficar com o carro também o resto da vida, né? Às vezes surge situações, né? Surgem outras oportunidades, então a gente não pode se apegar assim a bens materiais, né? Mas enfim, aí passou, né? Passou cerca de uns 3 meses mais ou menos, né? E eu ainda estava com o Volkswagen,
E a revenda onde eu passei, que tinha o EXL manual, o pessoal da garagem estava assim bem interessado em pegar o meu Volkswagen, né? Até sugeriu me voltar um dinheiro na época e tal, que o Volkswagen que eu tinha era um Voyage 2015, ele era completo, né? Só era motor 1.0 e tal, mas era completo. Era um carro assim, vamos dizer assim, de fácil revenda, né? Mas aí, o que aconteceu? Né? Aí eu fiz uma viagem com a minha esposa, né? Uma viagem assim curta aqui na região mesmo. A gente foi da minha cidade para Cuiabá, né? Que é capital do Mato Grosso. E a gente aproveitou fazer compra e tal, e passar no shopping com as crianças. E voltando embora, então a gente passa por uma serra, né? Conhecida como Serra de São Vicente, né? Então, mesmo que tenha pista dupla, né, e a pista é duplicada, então tem um trânsito assim muito intenso, né, de caminhões. Aí bem na serra, né, numa subida, aí eu tava atrás de uma carreta, né, essa carreta tava ultrapassando, eu engrenei atrás também, né, e nisso atrás de mim vinha outra carreta. Então quando essa carreta terminou a ultrapassagem, né, que foi para a pista da direita, eu estiquei o Voyage, né, para subir, porque claro que a outra carreta tava vindo atrás, né. Aí nessa hora, né, que eu pisei assim e tal, vi a demora do carro em responder e tal, eu falei pra minha esposa, cara, nós vamos vender esse carro. Porque esse Volkswagen Voyage, sendo com motorização 1.0, ele é pesado, né? Ele é pesado, então é um carro que demora a embalar. E a gente tava carregado, tinha feito compras e tal, então tava eu, a esposa e mais as crianças. E mais a bagageira cheia de compras. Então eu falei assim, não dá. Aí beleza, então passou, nós retornamos para minha cidade, né? E na semana seguinte eu fiz contato de novo com o rapaz da revenda e, para você ter uma ideia, esse Honda ainda estava na revenda, né? E eu tenho para mim que passou muitos interessados por lá e ninguém se interessou em ficar com o carro por conta dos reparos que tinha para fazer, né? E para mim na época em ficar com o Volkswagen, tendo em vista que eu já tinha feito um reparo no motor dele, não foi um reparo mal feito, pessoal, foi um reparo assim que foi um investimento bom de peças, né? Então, mas a minha ideia era se livrar dele por ser motor 1.0, né? E outra por uma preocupação, né, futura, né, que eu já vinha acompanhando um histórico dos Volkswagen dessa época. Então eu falei assim, vai acontecer com esse carro e não vai demorar muito, né? Aí assim fizemos, fiz o contato com a revenda e tal, acertamos algumas coisas e eu mandei um dinheiro para segurar o negócio, que daí eu tinha que quitar umas parcelas do Volkswagen, que é isso a gente estava fazendo, né, e entregar o Volkswagen quitado, questão de imposto e tal, e a mesma coisa ia acontecer com o Honda, né? Aí deu certo, rapaz, deu certo que daí na semana seguinte, né, fechamos o negócio. Fomos para Cuiabá levar o Voyage, né, e voltamos com o Honda. Então, foi a primeira vez que eu dirigi um carro automático meu. Eu tinha dirigido uma vez assim bem rápido de um amigo, né, que tinha gostado pra caramba, né, até inclusive ainda falei pra minha esposa, falei assim, o carro agora nós temos que levar embora. Então logo de cara já comecei a me deparar com os empecilhos que tinha no carro. Nós saímos dessa área de Cuiabá, né, pegando para a saída de sentido Serra de São Vicente, né, vindo para minha cidade Campo Verde, e parei num posto de gasolina para abastecer e mandei o cara completa o tanque de gasolina, né? Quando o cara tava terminando de abastecer o carro e nada da bomba de lá disparar, e quando eu olhei embaixo do carro tava derramando gasolina, né? Então, por quê? Já vou aproveitar e frisar já em cima desse negócio. Tava abastecendo lá e a bomba já era para ter travado, que tinha dado a quantidade de litros lá na bomba e a bomba não disparou, né? E começou a derramar gasolina. Então isso é o resultado de um reparo mal feito aqui na bomba de combustível, ou seja, alguém tirou a bomba de combustível para trocar a boia e na hora de montar de volta o cara montou que nem o nariz, não prendeu direito aquele anel de vedação que vai ali. Então isso acontece mesmo, né? E beleza, aí liberou, né? Nós saímos dali do posto, peguei a BR sentido a minha cidade. E nisso a gente começou, né, a andar um pouco assim, sentir o carro na casa dos 110 até 120 por hora, né? O carro aparentemente com bastante força, né? Só que, lógico, né, isso era notável por conta que eu saí do 1.0, né? Só que daí eu percebi assim que tinha hora que eu pisava para ele fazer uma ultrapassagem e o ruído dele invadia a cabine e ele demorava a desenvolver. Eu falei, cara, tem alguma coisa errada nesse carro, né? Mas eu só vou saber a hora que eu começar a mexer, né?
E beleza. Aí chegamos em casa e tal, né? Daí eu fui, né, fazer uma análise mais profunda desde aquele dia para os demais dias seguintes. Então eu comecei a prestar bastante atenção no motor, comecei a olhar ali na tampa de válvula do motor e vi que tinha uma marca de tintas ali, bem de frente do motor, bem onde sai o suporte, que é do coxim hidráulico. Então a Honda geralmente faz um pingo de tinta ali entre a tampa preta de válvulas, né, com o cabeçote. E nisso pega a borracha de vedação do cabeçote bem aqui. E quando eu olhei, eu vi que tinha uma marca de tinta ainda na borracha. Eu falei assim, esse carro acho que não foi ajustado válvula nenhuma vez, né? Então pensei assim, falei para minha esposa, eu vou começar então pelo ajuste de válvulas, né? Que muito provavelmente não foi feito. E comecei, né? Ataquei os pneus, né? Que era coisa que tinha que trocar. Ataquei a suspensão e até então não tinha feito ainda o ajuste de válvula. Mas eu ataquei as coisas que era mais preocupante, né? Pneu, suspensão. Aí sim, a bomba de combustível, como eu tenho a ferramenta e tal. Então eu desmontei aqui o console, arranquei ela fora e o anel de vedação a borracha não estava bem encaixado. Mas daí eu tinha uma borracha nova guardado. E eu já aproveitei e já troquei, né? Então resolvi a questão de vazar o combustível ao abastecer, né? E aí então eu me organizei para fazer então o ajuste de válvula. Aí, eu peguei o carro bem de manhãzinha, era por volta de umas 6 horas da manhã, abri a parte de cima, tirei o coletor da admissão, tirei a bateria, né? Limpei o TBI que estava bem carbonizado e fui medir as válvulas, né? E quando eu medi as válvulas estavam fora, tava bem fora mesmo. Tinha válvula que estava dando 31 com o motor frio, né? Válvula de escape. Tinha a válvula de admissão, por exemplo, tava dando quase 25, né? Falei assim, não, é absurdo e faz sentido, né? O carro tá ruim, né? Aí beleza, e com uma coisa interessante, para você dar uma esticada no carro, para ele ir a 160 por hora, nossa, parecia que o motor tinha caído aqui no meu colo, né? Por conta do ruído. E para piorar, ele tinha um coxim hidráulico do motor paralelo. E, gente, coxim hidráulico paralelo não presta. Você pode usar por um curto prazo. Ele vai atenuar aí os ruídos e tal, né? Vai, como se diz, anular aí os ruídos, as vibrações, mas infelizmente ele não aguenta, né? Então, o que acontece? Se puder pôr o original, coloque. Nem que seja um original usado, mas lógico que não esteja arrebentado. Ah, e ele tinha um coxinha aqui do câmbio, o superior, aquele que vai embaixo da bateria, estava rompido. Enfim, então eu comecei a atacar esse negócio. Fiz o ajuste de válvula, né? Acertei, saiu, o carro ficou ótimo, bom de desempenho, bom de saída, né? Retomada, ficou excelente, mas ainda tinha um pouco de ruído, mas era por conta do coxim lá, que era um coxim paralelo. Então eu arrumei os vazamentos do motor, consegui eliminar um a um, e deixei o último, que foi o retentor do volante do motor, né? E esse eu comprei o retentor do volante e comprei, né, então o anel meia-lua e mais o anel O-ring. Só que o que aconteceu? Quando eu desmontei, que eu resolvi mexer, que eu tirei a transmissão fora, né? Aí me veio em mente que eu tinha conversado com um amigo da concessionária e falou assim: olha, Paulo, pode ser que seja o anel meia-lua. Geralmente pode acontecer de ser ele, né? E então o anel meia-lua não tinha comprado, não tinha. Só que daí deu sorte que isso era numa quinta-feira de manhã. Aí eu acessei o Mercado Livre e encontrei um anúncio, né, da Honda Sampa, né? E do anel meia-lua do Carter e mais o anel O-ring, né? E tava bem barato, relativamente barato e com frete grátis. E para entregar até sábado, para você ver, era uma quinta-feira. Então para entregar até sábado. Eu tô citando assim por conta dos dias da semana daquela ocasião. E eu comprei, já deu sinal, logo em seguida deu sinal de postado, emitido nota fiscal e tal, e finalmente chegou no sábado, era por volta de 1 hora da tarde, chegou, entregou. Então quando chegou isso daí, então eu já estava com a transmissão fora, eu comprei também os dois retentores do semi-eixo, que eu pensei, eu vou sacar o semi-eixo, eu não sei como que tá esse retentor, né? Era tudo original, então eu pensei, vai que na hora de montar ele dê vazamento. Então para evitar isso, já vou fazer essa troca. E tinha percebido também um vazamentinho de óleo na haste da seletora de marchas,
né? Se você olhar lá embaixo, tem uma cobertura de alumínio, uma carcaça, você tira ela e atrás ali tem o eixo com a alavanca seletora de marchas, né? E nela tem um retentor. Então lá tinha assim também um vazamento de óleo. E beleza, então eu juntei tudo isso e fiz, eu comecei o serviço, foi numa quarta-feira, eu tava de férias, né? Tive trabalho para me organizar ali para poder ancorar o motor, ancorar a transmissão e descer ela para baixo e arrastar ela para fora, que ela é pesada, né? É diferente de uma transmissão CVT, que é levinha. Até eu tive na concessionária, né, fazendo essa visita, uma visita técnica, vamos dizer assim, e o gerente de serviço, muito meu amigo, me levou lá no fundo e me mostrou: isso aqui é uma transmissão CVT, ela é levinha. A CVT é levinha, né, porque ela tem um outro dispositivo, né, de acionamento. Já o câmbio automático, então ele tem ali alguns pacotes de embreagem, é coisa metálica, então inevitavelmente vai ser mais pesada, mais rolamento, engrenagem, etc, né? Então deu tudo certo, eu consegui concluir esse negócio, eu levantei, encaixei as peças, troquei. Então, no meu caso, não deu para concluir assim se era só 100% o anel meia-lua. Por quê? Como eu estava com a transmissão fora, eu já tinha ido direto no ponto, sem analisar 100%, né? Então já tinha tirado o cárter, né? E tirei a transmissão. Não, perdão, eu tirei a transmissão primeiro, pessoal, eu não tirei o cárter. Então, essa foi minha primeira maior intervenção do Honda, né, para tirar o vazamento. Então, o que eu fiz? Eu não comecei, só se repetindo aqui, não comecei pelo cárter, eu comecei pelo a transmissão. Tirei as rodas, eu tirei o agregado da suspensão, né, que o carro estava nos cavaletes, né, bem calçado e tal. E então eu já taquei direto a transmissão. Falei assim, vou tirar logo isso aqui para analisar. E quando eu tirei, finalmente estava livre ali a área, né? Então tava bem sujo assim, do anel meia-lua do cárter vindo para cima do retentor e tal, então não dava para concluir 100%. Ah, é só o anel meia-lua ou é o retentor do volante também, né? Aí eu pensei, bom, tendo em vista que eu tenho as peças, então eu não vou desperdiçar tempo e nem oportunidade, né? Vou sacar tudo logo e vou colocar tudo novo, né? E assim eu fiz, né? E beleza, né? Concluí essa etapa, né? Finalizei o serviço, tal, encaixei tudo de volta, montei e finalmente dei partida no motor. Aí saí dar uma volta, testar o carro e tal. E a última coisa que eu troquei bobinas, que as bobinas dele ainda eram originais, e ele dava uns cortes, pessoal, andando com o carro, de vez em quando ele dava um corte, né? Em marcha lenta, ele acontecia isso, e quando andava, ele dava uns cortes e dava assim aquela má impressão que era algum problema no câmbio, né? E eu troquei óleo do câmbio, naquela preocupação, falei, já vi que eu achei para minha cabeça, né? E aquela preocupação toda e sem saber exatamente como que era, porque não dava, o scanner infelizmente não pega os cortes de bobinas, essas coisas e tal, né? Aí, o que eu fiz? Peguei e troquei velas. Quando eu troquei as velas, eu aproveitei, saquei as bobinas e fiz uma limpeza, né? E quando eu limpei, aí eu percebi que aqueles cortes que dava, ele parou de dar. Aí eu liguei uma coisa com outra. Falei assim, tem a questão das velas, troquei o jogo de velas, põe um jogo de velas novos, né? Que o jogo de velas dele tinha sido trocado na concessionária, né? Só que já fazia um tempinho. E eu pesquisei no Mercado Livre um jogo de bobinas de um 2014 na época, né? Então chegou esses itens e na véspera de eu trocar as bobinas, eu tinha feito uma viagem na região aqui perto e quando eu voltei o carro falhou uma bobina. Então ele vinha com 3 cilindros e meio, pessoal, funcionando. Aí deu certo que quando eu cheguei em casa, o jogo de bobina chegou, eu montei e saí dar uma volta de novo, fazer um teste com o carro e graças a Deus então resolveu-se ali o problema dos cortes que dava, né? Às vezes você tava com ele andando na casa de 100, 110 e volta e meia você sentia que ele dava um corte. Seria como passasse alguma coisa na frente, se cortou e recupera em seguida, né? Troquei, nessa mesma data que eu troquei as bobinas, né? Que eu tinha comprado o jogo de bobina e tinha comprado um coxim da transmissão, que é o coxim que eu falei que vai ali embaixo da bateria, né? Do automático, do carro para câmbio automático. Então eu troquei o coxim, troquei as bobinas e finalmente então eliminou aquela parte e só ficou então o coxim hidráulico. Aí o coxim hidráulico eu citei num vídeo aqui que a gente fez uma adaptação. Eu comprei no Mercado Livre um coxim de um 2019, né, para experimentar, porque ele estava numa oferta lá muito boa e tal, eu comprei só para fazer um experimento. E quando chegou, então eu realmente medi os furos e os furos sinceramente então não batia. Mas isso já era uma coisa de se esperar, que eu já estava com esse sentimento, né? Mas aí tem um amigo meu
né, que ele é soldador, muito experiente e tal. Aí ele falou assim, ó, vamos fazer uma coisa. E vamos ver se a gente consegue fazer uma adaptação. E eu mencionei, chamei ele em casa e tal, fiz lá um desenho, centralizei o desenho e tal. E falei para ele, ó, vamos ver se a gente consegue soldar esse coxinho do 2020 em cima da estrutura do coxinho do 2009, né? Aí, beleza. Aí, o que a gente fez? A gente pegou, né? Conseguimos fazer essa adaptação, né? Deu tudo certo e o meu carro tinha um ruído assim muito estranho, né? Muito um ronco forte assim, mas tudo isso por conta do ruído do motor ser transferido para a carroceria, né? E deu certo, a gente conseguiu. Aí quando eu montei esse coxinho, que eu dei a partida no motor, que eu ouvi o ronco do motor, eu ouvi só um chiado, né? Pensei, ué, mas o motor tá ligado? Eu falei, cara do céu, olha a diferença de um coxinho hidráulico original, né? E então, pessoal, finalmente concluí com essa etapa do coxinho hidráulico, né? O carro ficou ótimo, tirei os vazamentos, concluí todo aquele serviço que fiz. Ah, e mais o fluido do radiador que eu troquei, né? Fiz a troca, até então, pelo que eu vi, era a primeira troca dele aos 120 meses, né? Graças a Deus deu tudo certo e finalmente eu tô com o Honda até hoje, já fiz algumas viagens com ele, graças a Deus, tudo tranquilo, certo? Mas eu tenho planos assim de talvez negociar ele e tal, então muito provavelmente eu não penso em sair do Honda, talvez eu pegue um outro, né? E assim que eu pegar e tudo isso acontecer, eu vou estar fazendo mais vídeos e tal, e vou estar postando no canal. Então, aqui eu concluo então a minha história com o Honda, né? Com esse Honda, certo? Espero que vocês tenham gostado, se assistiu, né, que possam tirar algum proveito, né, das informações, né? Não deixe de dar o joinha, se inscreva no canal, que isso é importante, eu agradeço muito, né, de coração, certo? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.